Fala pessoal, boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem for assistir a nossa gravação depois. Vamos iniciar a nossa live aqui de investigação patrimonial para execuções judiciais. Essa live é feita em parceria entre a LexVerse Academy e a Leme Inteligência Forense. E nessa parceria estou aqui representando a LexVerse e ao meu lado está o CEO da Leme Inteligência Forense, o Valdo. Boa noite, pessoal. Prazer estar falando aí com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí de grande relevância. Bom, pessoal, eu e o Valdo já trabalhamos faz muito tempo nessa área de investigação patrimonial. A Leme Inteligência Forense é uma das maiores legal techs aqui do país, focada nessa parte de recuperação de créditos para banco, grandes escritórios, grandes empresas, enfim. E aqui, do meu lado, eu trabalhei muito tempo, então, nessa parte de investigação patrimonial, aqui dentro da Leme mesmo. Sou advogado, então eu tenho alguns processos também de execução judicial, sempre focados ali em execuções de maior porte, então de 1 milhão para cima. E ao longo aí da minha trajetória, atendendo os clientes da Leme, atendendo os meus clientes também, eu fui identificando as principais dificuldades que os advogados de credor enfrentam hoje ali dentro da execução judicial. Então a gente sabe que o processo judicial, seja ele execução, seja ele conhecimento, ele é muito lento. A gente fala muito sobre a morosidade do poder judiciário e uma das coisas que eu gosto de destacar em relação a essa dificuldade é que a morosidade do poder judiciário ela não é um efeito só da atuação dos componentes, dos membros do poder judiciário, Ela também decorre muito do advogado que peticiona sem estratégia. Dentro da execução judicial, a estratégia é fundamental. E na execução judicial, tempo é dinheiro. Tá? Quanto antes você chegar no patrimônio, melhor. Normalmente, o devedor que deve deve para todos. Então, se você é um advogado de banco, ele provavelmente não deve só para o seu cliente, para aquele banco ali. Provavelmente ele deve para outros bancos. Provavelmente ele deve para trabalhadores, fisco, fornecedores. Então, a velocidade é fundamental. A gente não tem controle sobre a atuação dos membros do Poder Judiciário, dos servidores, e eles estão ali fazendo o melhor trabalho possível dentro do que eles têm de ferramentas, de pessoal, A gente sabe que é muito processo dentro do Brasil, não é fácil de fato gerir ali a carteira de processos dentro das varas cíveis, no caso aqui. Então o advogado precisa contribuir, ele precisa peticionar com estratégia, com um objetivo ali, e essa estratégia ele só vai conseguir se ele tiver investigação patrimonial. A investigação patrimonial ela também vai servir para combater a blindagem patrimonial. Esse é um dos grandes obstáculos que o advogado do credor enfrenta, talvez o maior deles, porque ainda que você tivesse um judiciário extremamente ágil, se o devedor se valer dessas estratégias de blindagem patrimonial, você não vai conseguir alcançar o patrimônio dele. Por isso que nós chamamos de investigação, porque de fato é um processo investigativo. Não é tão diferente do que a Polícia Federal faz para descobrir um crime financeiro, por exemplo. Guardadas as devidas proporções e cada um dentro da sua área, é uma atividade muito semelhante. Então, para combater a blindagem patrimonial, você precisa entender de investigação patrimonial. Precisa entender como que você vai achar os elementos que vão comprovar que existe uma blindagem patrimonial e elementos que você possa apresentar dentro de uma petição, dentro de um pedido ali para desconstituir o negócio jurídico, considerar PJ, enfim. A gente vai falar um pouquinho desses tópicos depois, tá? E aí, por fim, uma das dificuldades, sem dúvida, são as ferramentas que o Poder Judiciário dispõe, e apesar de elas parecerem muito potentes de início, os resultados delas às vezes não são suficientes. Essa limitação é porque o processo precisa seguir, está descrito ali no Código de Processo Civil, e as ferramentas, principalmente as tecnológicas ali que o Poder Judiciário, elas não parecem assim, Por isso, você não pode depender só do que o Poder Judiciário pode te apresentar de ferramentas para busca de bens, para busca de informações. Então, por mais que o Sysbajude seja muito potente, faça um bloqueio ali direto na conta do devedor, se o devedor transferir os valores para outra conta, se ele começar a utilizar uma conta que não está no nome dele, o Sysbajude não serve de nada, certo? Eu consigo pegar um imposto de renda ali pelo Infojude. Beleza, mas se ele não estiver declarando os bens dele, de que adianta, certo? Então, essas ferramentas, elas até auxiliam a certo ponto você identificar a blindagem patrimonial, mas elas não vão resolver a situação, tá? O Sniper foi lançado como se ele fosse uma grande revolução dentro dessa área, e no fundo acaba não sendo. Porque o Sniper, por mais que você faça uma consulta ali às pessoas
físicas e jurídicas ligadas ali ao devedor, ela é limitada ao polo passivo. Né? Você não pode fazer uma pesquisa muito ampla dentro do sniper. Né? O juiz não vai deferir. Então, se o Guilherme é o executado e o Valdo não, o juiz não vai deferir que você use o sniper para investigar o Valdo. Né? Então, essas limitações dessas ferramentas do Poder Judiciário, elas acabam impedindo que você, dentro do processo, promova uma investigação patrimonial muito ampla. Tá? E essas dificuldades elas são enfrentadas por todos os credores. Né? A Leme tem como clientes as maiores instituições financeiras do país, as maiores bancas de advocacia do país, e eles também enfrentam essas dificuldades. Né? Então, Paulo, considerando aí a tua experiência nesse mercado, né, como que você vê que as instituições financeiras, os grandes escritórios foram organizando a operação deles para tentar superar essas dificuldades, para tentar recuperar o crédito que é tão difícil aqui no Brasil? Legal, Guilherme. Bom, eu acho que antes de nós falarmos em termos de fluxo operacional de escritórios e bancos, né, acho que vale a pena a gente trazer um pouco do cenário de execução e recuperação de crédito hoje no país. Né? Então, a gente tem aí o levantamento do CNJ, que nós temos um estoque de processos de aproximadamente 83 milhões de processos, né? Sendo que metade disso está em fase de execução. Então, isso demonstra um pouquinho desse gargalo em termos de dificuldades mesmo enfrentadas pelo Poder Judiciário. Né? Atrelado a isso, a gente tem que olhar também o cenário econômico atual. Hoje nós temos um aumento na taxa de juros, né, que vai trazer uma pressão para as empresas. Hoje a Leme atua com esses clientes, né, especificamente em carteiras de pessoa jurídica, ou seja, B2B, e a gente vê um aumento expressivo em termos de inadimplência. Hoje, 6,7 milhões de empresas estão inadimplentes, né? Ou seja, parte disso possivelmente tende a ir para um processo ajuizado de execução. Então, tendo uma visão do tamanho do problema em termos de poder judiciário, tendo uma visão do tamanho do problema que a gente começa a enfrentar daqui para frente em termos de inadimplência, né, onde a gente tem um cenário de juros complexo, a gente tem um aspecto de insegurança jurídica, nós temos o ano de 2026 entrando com eleições, né? Então isso vai trazer uma certa dificuldade no processo de recuperação de crédito. Bom, é importante frisar também que, principalmente para banco, o ajuizamento é a última etapa, né? O último processo. Porque o banco ele vai fazer uma análise em termos de custo, né? Para ver se de fato vale a pena ajuizar uma determinada ação contra um devedor. Né? Então, isso é importante. Bom, também a gente tem que olhar que dentro de todo esse processo, tudo começa ali, né? Pelo menos dentro do nosso mercado aqui com as instituições, existe uma fase de monitoramento, onde a instituição começa a analisar o comportamento do cliente, as dificuldades que ele vem enfrentando, a inadimplência pontual, que num determinado momento começa a ficar mais constante, né? Então já é uma etapa, então ele está dentro de um fluxo, de uma régua de cobrança, né? Entrando nessa dificuldade, a gente já começa a olhar que, poxa, a instituição já começa a precisar atuar de uma forma um pouco mais assertiva. E aí tentando, de uma forma amigável, algumas operações estruturadas com os clientes. Por exemplo, um alongamento da dívida, um desconto maior para pagamento antecipado, para daí, de fato, ir para uma fase de pré-ajuizamento. Né? E nessa fase também de pré-ajuizamento existe uma característica ali que a instituição ela pode tomar uma decisão de ceder esse crédito. Então, bacana. Agora, entrando no fluxo, né? Como que a gente analisa, né, o processo e quais são as melhores ferramentas ou o melhor formato de atuação? Cada instituição tem a sua particularidade, tem a sua estratégia, mas existem algumas coisas que elas são comuns a todos. Né? Primeiro, é uma segmentação de carteira. Essa segmentação de carteira ela vai ser
por porte, ela pode ser por atuação, um cliente agro, um cliente do segmento industrial, um cliente de segmento de serviço. Cada segmento tem a sua característica, tem a sua necessidade de fluxo de caixa, né? Tem a sua necessidade de capital de giro, tem o seu prazo, né, de pagamento, o seu prazo de recebimento específico. A gente também tem uma questão de segmentação por região, a gente tem uma segmentação específica de acordo com o banco. Bancos de maior porte já tem uma estrutura mais robusta, né? Mas vamos trazer para a prática aqui em termos de classificação para o momento em que a gente vai colocar um esforço nesse processo, né? A principal divisão ali que a gente tem é o que a gente chama de classificação por porte, ou seja, geralmente ali a gente tem aquela classificação por varejo, que são os tickets menores, são dívidas menores. Nós temos ali o middle, que vai estar numa fase intermediária, e aí as dívidas de clientes corporate, que são grandes dívidas aí, né? São montas mais expressivas. Quando a gente traz isso para uma realidade, né, o que a gente chama de princípio de Pareto, quando a gente está falando de varejo, eu estou falando de um ticket menor e um alto volume de processamento, né, volumes de CPFs e CNPJs ali. Nessa característica de cliente, a ferramenta, a tecnologia, ela passa a ser preponderante. Por quê? Eu não tenho um nível de profundidade. Então, eu vou ter que ter uma ferramenta, né, que vai me permitir fazer uma análise básica, até porque a complexidade de uma carteira de varejo é bem menor do que um corporate. É uma estrutura menor, é um aparato jurídico totalmente diferente, né? Então, ali eu consigo ser um pouco mais objetivo. Nesse aspecto, a Leme tem várias ferramentas, né, que vão atender essa necessidade. Quando a gente está falando um pouquinho já de middle para corporate, aí sim, aí é uma atuação mais específica. Então, geralmente, você tem ali equipes internas que vão fazer as investigações mais aprofundadas, né, indo no detalhe, tendo todo um trabalho para fazer todo um levantamento patrimonial, para formar uma tese de DPJ, né? E há também a possibilidade de contratar empresas terceiras. A Leme também tem esse serviço de consultoria e a gente já atende aí alguns bancos há bastante tempo, né? Em termos de formato, basicamente é isso. O escritório ele vai seguir algo parecido, porque na realidade ele acaba sendo um braço da instituição financeira, né? Então, o que a gente vê hoje é a aplicação da tecnologia para você gerar escala onde é necessário escala. A gente vê a aplicação da tecnologia para que eu tenha condição de ter um nível de profundidade em um determinado caso, uma grande RJ. Então, assim, a Leme tem trabalhado nessas duas frentes, né? E base para tudo isso é inteligência de dados. E agora a gente está entrando numa fase, né, de inovações aí com inteligência artificial que está vindo, né? Então, acho que trazendo o panorama e o modus de atuação, de uma forma muito resumida e simplista, é isso. Uma das coisas que eu acho bem bacana da tua fala é essa segmentação das carteiras, porque dentro da metodologia ali, a gente tem que entender que diferentes perfis de dívida vão exigir diferentes orçamentos de investigação, né? Diferentes esforços de investigação. Então, o cliente varejo é uma característica, é um nível de aprofundamento que você pode chegar, né? E o corporate é totalmente diferente, né? Por mais que a metodologia de investigação seja muito parecida, né? Aonde vai ter uma diferença fundamental é nesse nível de aprofundamento mesmo, tá? Porque agora, falando assim em termos de metodologia de investigação, tá? E aqui eu já quero começar a dar alguns insights para vocês. Uma das fases de coleta de dados primordial é a análise de processos judiciais. Só que o cara do varejo, ele vai ter um X. O cara do corporate, ele vai ter 50X. Né? Então é totalmente diferente. Mas, por mais que exista essa diferença, né? E aí eu já quero puxar um pouquinho para a metodologia e para ferramentas da Leme, tem um racional ali que você tem que seguir para chegar no resultado, para chegar, né, no panorama geral ali do devedor, né?
seja varejo, seja corporate. Claro que o corporate vai ter algumas etapas adicionais, mas a linha ali inicial é sempre a mesma, né? Então, como que a gente começa uma investigação patrimonial, tá? A gente sempre vai partir de uma coleta de dados ali dos devedores principais, mas sempre observando também quem está em volta ali, né? Os filhos, os demais sócios, pai, mãe, irmão, tio. É fundamental isso dentro da investigação patrimonial, tá? Justamente porque estratégias de blindagem patrimonial elas sempre vão utilizar o quê? Outras pessoas jurídicas e outras pessoas físicas, né? E pensando nisso, que você precisa partir desse ponto na sua coleta de informações, né? Eu sei que a Leme tem ferramentas especiais para isso, né, Val? E eu sei que você sempre coloca para os clientes que tem um racional ali dentro da plataforma Sonar de como utilizar cada um dos módulos, justamente, né, começando nessa ideia de expandir essas informações aí para depois começar aquela mais especializada ali de busca de bases de dados públicas, etc, né? Você pode falar para a gente um pouquinho dessas ferramentas? Bom, vamos lá. Bom, Guilherme, quando a gente fala em processo de recuperação de crédito, a gente vai desde do entendimento básico ali em poder ter as informações essenciais do devedor, endereço, telefone. Então, esse dado enriquecido é uma ferramenta que a gente tem. Então, você pode ali enriquecer, validar todos esses dados, validar histórico, né? Mas quando nós falamos em processos mais robustos em termos de nível de profundidade, né? Basicamente, como que a gente desenhou a metodologia? Ela foi desenvolvida em cima de um fluxo e a gente começa ali com o nosso módulo de mapa de relacionamentos. Por quê? Ele é um infográfico que vai explodir a teia de relação, tanto societária quanto parental do devedor, e ali eu vou conseguir enxergar melhor como que é essa composição. Qual é o tamanho da rede familiar, quantas empresas tem, se tem holding. Já consigo ter informações relevantes de cruzamento de dados para poder entender se algum ente da família tem alguma empresa no mesmo segmento do devedor, como que foi a construção disso na linha do tempo. Então é uma ferramenta muito poderosa. Além disso, nós temos também dentro da ferramenta do mapa de relacionamentos funcionalidades de indícios, de bases para a formação de grupo econômico. Por exemplo, empresas que estão no mesmo endereço, mas não tem nenhum vínculo societário. Empresas que possuem o mesmo e-mail, né, cadastrado na Receita Federal ou em algum banco de dados privado, e empresas com o mesmo telefone. Ou seja, quando eu tenho uma incidência individual, já é algo que chama atenção, mas quando eu tenho uma empresa que tem endereço, e-mail e telefone, eu tenho que trazer ela para o meu processo investigativo. Bom, feito isso, eu estou entendendo toda essa estrutura do meu devedor, do meu target, quem são as pessoas relacionadas, quem são as pessoas relevantes dentro do processo. Nós trabalhamos em cima daí do nosso módulo de dossiê de indícios. O que o dossiê de indícios ele vai fazer? Ele vai pegar uma série de bases com fontes públicas, privadas e algumas fontes próprias aqui da Leme, e ele vai fazer uma coleta e vai trazer todas as informações desse devedor, seja ele a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então nós vamos trazer indícios de operacionalidade, se a empresa está operando ou não. Então algumas bases de dados vão fundamentar essa operacionalidade. Nós vamos trazer indícios de passivo, porque veja, eu tenho que entender também, como credor, eu tenho que entender qual é o passivo dessa empresa, qual é o passivo desse grupo e se existe algum passivo privilegiado que pode entrar na minha frente. Trabalhista, tributário, né? Então aqui eu tenho uma visão. E aí sim, indícios de passivo. Então o nosso dossiê vai ter que trazer todas essas informações. Então eu enxerguei a estrutura e agora eu consigo validar como que é o possível comportamento econômico e financeiro dessa estrutura. Paralelo a isso, nós temos lá o nosso módulo de scanner,
que aí sim é um módulo com um nível de profundidade muito maior. Por quê? Quando eu vou fazer uma consulta de dossiê, eu faço uma consulta individual. Né? O meu dado de entrada sempre vai ser um CPF ou um CNPJ. No nosso módulo de scanner, eu posso entrar com até 50 entidades no mesmo relatório e vou fazer todas as coletas que o dossiê faria, mas eu vou fazer todo um cruzamento estratégico de dados, para daí sim trazer indícios mais estruturados em termos de formação de grupo econômico. Endereço, telefone, funcionário que entra em uma empresa e vai para outra. É muito comum essa transferência, principalmente quando há dificuldade financeira. Então eu sempre coloco que a dificuldade financeira ela traz um caos para a organização de qualquer entidade. Então, geralmente vamos deixar algumas coisas expostas ali. Processos em comum, né, que são coisas relevantes, histórico societário. Então, ali você vai ter um nível de profundidade muito grande. Basicamente, você tem ali 70%, 80% do que a gente chama de uma investigação patrimonial. E para validar aí mais numa fase probatória ali, para ter informação estruturada até para você poder adicionar no processo, nós temos os módulos de busca de bens, onde você vai fazer coleta de matrícula, você vai poder fazer busca de escritura e procuração, né? A gente faz todo esse trabalho integrado com alguns cartórios, onde não tem integração, a gente tem equipe que faz todo esse trabalho, e aí você vai ter o documento. Então você vai validar propriedade, você vai validar poderes, você vai validar regime de casamento, que são informações relevantes para você poder construir a tua tese jurídica. Essa sequência eu acho muito bacana, que ela mostra alguns dos pilares principais ali da investigação patrimonial, né? Então, começar ali por esse contexto de pessoas, e sejam naturais e jurídicas ali ligadas, é muito relevante, né? É muito relevante, porque, vamos lá, se a gente está falando aí de uma carteira MID ou de uma carteira corporate, né, tem pessoas jurídicas envolvidas. E a gente sabe que quando começa a ter problema ali na parte de fluxo de caixa da empresa, etc., ele vai ter que dar um jeito, né, de continuar recebendo, mas sem correr o risco de vir uma penhora ali, travar o dinheiro dele na conta e aí matar de vez o fluxo de caixa dele. Né? Então ele vai o quê? Criar uma estrutura espelho. Essa é a tática mais básica ali da blindagem patrimonial, tá? É assim que o pessoal faz há, sei lá, 20, 30 anos pelo menos. Desde que eu me conheço por gente dentro do direito, esse é o básico. Cria uma outra pessoa jurídica, põe lá no nome do filho, do outro sócio, enfim. E começa a faturar ali nessa outra pessoa jurídica. E quando você vai para uma de relacionamento, você tem essa visão. Quando você está no Sniper, você pode não ter essa visão. Porque dependendo de quem são os sócios dessa outra pessoa jurídica, o Sniper não vai te dizer. Tá? E aí um outro ponto, né? Putz, mas se não tiver um vínculo, então se não for um filho, se não for alguém, um parente ali mais próximo, dentro do mapa você tem lá um indício de grupo econômico, né? Esse indício vai pegar a base pública da Receita Federal e cruzar os dados ali, né, de e-mail, de telefone, o endereço ali de sede, né? E a partir disso você vai conseguir chegar então nessa outra pessoa jurídica. Então ainda, por exemplo, eu e o Valdo não somos parentes. Então se a gente tivesse feito essa estratégia de blindagem patrimonial, você não ia conseguir me vincular a ele por esse lado. Agora, se cada um criou uma PJ dentro do mesmo endereço, lá no indícios de grupo econômico você conseguiria chegar nessa informação. E aí está o diferencial desse tipo de ferramenta, porque por mais que todo advogado de credor saiba que, se eu tenho empresas no mesmo endereço, de repente eu tenho um grupo econômico, o problema às vezes é achar essa empresa nesse mesmo endereço. Né? Então, se você não tiver uma ferramenta que te facilite visualizar isso, até porque, você lembra quantos CNPJs a gente tem no Brasil? Na base de dados da Receita Federal? Acho que são aproximadamente 40 milhões de CNPJs ali. Então, imagina, como é que você vai bater 40 milhões de CNPJ? Se você tentar baixar a planilha de Excel lá você não vai nem abrir no Excel, né, a base de dados da Receita Federal. Então, a menos que você crie um programa para analisar aquilo, você não vai conseguir validar aquilo. Né? E o API Relacionamentos é para te facilitar essa análise. Tá? Tem que começar por analisar as pessoas jurídicas nas quais os devedores, né, têm algum vínculo societário ou administrativo, as pessoas jurídicas que os parentes deles têm, tá? Que os demais sócios deles têm. E aí outro ponto bacana do mapa,
que conversa muito com o que a gente entende que é fundamental para uma metodologia de investigação patrimonial, é o uso do visual law. Tá? Se a gente está falando de uma estrutura de 2, 3 pessoas jurídicas, é até ok você descrever ela com palavras. Só que aqui a gente pega estruturas com 50, 100 pessoas jurídicas. Tá? Um grupo ali de pelo menos 10 pessoas físicas distribuído entre diversas pessoas jurídicas. Então, assim, ó, é inviável você escrever tudo isso numa petição e achar que o juiz vai acolher o teu pedido de desconsideração da personalidade jurídica só escrevendo. O primeiro DPJ que eu fiz, eu estava no segundo período, era estagiário, e eu cometi esse erro. Eu não usei uma mísera imagem. Eu escrevi tudo. Ficou uma petição gigantesca, difícil de entender, até porque eu estava começando ali a peticionar naquela época. No final das contas foi acolhido, mas é porque estava muito na cara ali. Hoje eu faria totalmente diferente. O que eu transformei ali, que eram umas 6 páginas ali explicando a estrutura, eu teria reduzido tudo isso numa imagem. Tá? A gente faz isso normalmente ali num PowerPoint, num Canva, mas o mapa de relacionamentos ele faz isso para você ali automático. Você vai ter os bonequinhos ali, ele já sai no formato que você precisa para colocar na sua petição. Tanto é que muitos clientes da Leme fazem inteiramente isso, né? Eles recortam ali e colocam na petição. Exatamente. Então você já mata ali uma parte fundamental que é entender a estrutura. Só que não adianta você achar o grupo econômico, né? Tem que achar os bens. O patrimônio no grupo. E aí vem um outro ponto, né? A gente vê muito pessoal, né, ensinando ali as táticas do OSINT, né? Bases públicas para você fazer pesquisas. E, né, ok, tem muitas bases que você vai lá, acessa no Google, você joga lá, por exemplo, a Secretaria do Patrimônio da União. Uma base muito boa ali para você achar bens imóveis, né? O problema é fácil você fazer com 1, com 2, mas se você precisa fazer com 50 CPFs barra CNPJs por dia, né? Haja braço para você fazer essa coleta. E o problema do erro humano, né? Quando eu comecei a fazer a investigação patrimonial, eu tinha uma planilha de Excel com todas as bases que eu precisava consultar, e aí eu entrava base por base, jogava o CPF, coletava o resultado, jogava o CNPJ, coletava o resultado. Então, perdia muito tempo, tá? Custo hora homem era um nível altíssimo ali para a equipe, tinha um risco de errar, tá? O humano tem esse risco, a máquina até erra, mas o humano erra bem mais, tá? Então, depender dessa coleta muito artesanal é muito complicado, tá? Para você tratar execuções, né, um pouco mais robustas ali, de carteiras middle, de carteiras corporate, é fundamental que você tenha um certo nível de automatização, principalmente para fazer essas buscas em base de dados, tá? Hoje o dossiê tem o quê? Umas 100 bases, mais de 100 bases? São aproximadamente 140 bases, né? Até no racional que a gente trouxe aqui em termos de como, né, os credores estão atuando, né? Um ponto principal que eu trouxe aqui é a questão da inteligência de dados. Por quê? Eu tenho que ter toda a condição de fazer a coleta. Então, a coleta por si só, ela já é trabalhosa, ela é morosa e ela pode, em um volume grande de processamento de dados, você pode se perder, cometer erros e tudo mais, né? Mas, a partir do momento que eu tenho esses dados coletados, né, como que eu vou fazer essa inteligência de cruzamento para que isso se transforme numa informação efetiva, numa informação qualificada que vai me levar para uma estratégia? Então, o que a gente procura trazer para os nossos clientes, principalmente um aspecto que a gente tem, está muito próximo e está ouvindo, entendendo as dificuldades do dia a dia, é tentar transformar essas dificuldades em funcionalidades dentro da nossa plataforma. Então a gente já tem um histórico aí de mais de 8 anos no mercado, né, atuando nesse segmento com o conhecimento. Por quê? Além da plataforma, nós temos a consultoria, né, que é um serviço. E a plataforma nada mais é do que uma automatização de um processo. Então, é uma plataforma que vai atender todas as necessidades, seja de consultas mais rasas ou seja para consultas mais aprofundadas. Pessoal, conforme a gente for falando aqui, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que a gente trouxer, seja uma dessas partes de habilidade patrimonial que eu tenho dito, ou algumas dos instrumentos processuais, né, que são utilizados, por exemplo, o DPJ, podem ir jogando aí no nosso chat, tá?
E também aqui das ferramentas da Leme a gente pode falar um pouquinho mais de como utilizar elas, tá? E até falando desses instrumentos processuais, tem um que, se você é da área de recuperação ali, da área de execuções judiciais, você vai trabalhar com ele inevitavelmente, que é o IDPJ. Né? Tanto é que aqui dentro da Leme, por exemplo, mesmo quem não é advogado já ouviu falar de IDPJ, já sabe mais ou menos como é que funciona o IDPJ, porque é um dos grandes pilares ali da execução. Né? E como que a gente fundamenta o IDPJ? Né? Primeiro de tudo, só pelo mapa de relacionamento, tem casos que você já tem o IDPJ ali praticamente desenhado. Depois, obviamente, tem o trabalho de ir atrás das certidões de junta comercial, por exemplo, que podem ser relevantes, tá? Na LexVerse nós temos um curso de investigação patrimonial, né? E um dos pontos que eu bato muito forte ali é que você precisa ter os documentos adequados para o que você estiver tratando ali como evidência de confusão patrimonial, de desvio de finalidade, tá? Então, se você quer falar que duas pessoas jurídicas estão sediadas no mesmo endereço, o documento adequado é a certidão da junta comercial, tá? Pode ser também da Receita Federal? Pode, mas vamos lá, né? A junta comercial serve para isso, o ideal é ir atrás da certidão ali da junta comercial, né? Então, esse é um dos insights que eu sempre gosto de dar. Por mais que o mapa de relacionamento já desenhe tudo ali para você, você precisaria de qualquer jeito ir atrás das certidões. Dentro da plataforma Sonar dá para fazer isso, né? Se a pessoa quiser fazer por conta também, né? Dependendo do volume ela pode fazer, né? Agora, dependendo do volume, melhor nem tentar, é mais fácil. É mais fácil né, processar aqui internamente. E essa inteligência dos dados ela é muito importante, porque não adianta você ter 100 bases se você não souber analisar elas e principalmente cruzar os dados dela, tá? Então, algumas informações que você pega na base X, elas vão ter uma relevância muito maior cruzando com a base Y, tá? Então, por exemplo, se você não tiver as pessoas jurídicas onde o filho do seu devedor é sócio, você não vai poder avaliar se houve uma movimentação de funcionários ali da pessoa jurídica principal devedora para essa pessoa jurídica secundária ali em nome do filho do devedor, tá? Então é um cruzamento aqui. Eu preciso chegar nos parentes do meu devedor e aí nas pessoas jurídicas que esse devedor tem, ele tem participação societária, e daí analisando elas ali, por exemplo, quadro de funcionários, que daí eu chego num indício, né, de confusão patrimonial, de desvio de finalidade ali do grupo econômico, tá? E é muito importante trabalhar isso na denúncia, porque não basta, por exemplo, aí vamos voltar para o IDPJ, né, você chegar e falar, olha, tem um grupo econômico. Não é a mera existência do grupo econômico que vai autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Você precisa do desvio de finalidade, tá? Que é basicamente a intenção de lesar credores, não fraudar credores, tá? Fraude de credor é outro instituto. Lesar credor, então, é basicamente tudo que possa trazer um prejuízo ali para o credor, né? Inadimplência traz um prejuízo para o credor. Não precisa se ater ali aos requisitos da fraude de credor, que é outra história, tá? E a confusão patrimonial. A confusão patrimonial é quando os próprios sócios e sociedades estão atentando contra a autonomia patrimonial da empresa. Então, a PJ tem o seu patrimônio, o sócio tem o seu patrimônio, eles não se confundem, não pode se confundir. Se praticou a confusão patrimonial, as obrigações de um podem ser estendidas ao outro, tá? Só que aí que vem o pulo do gato. Quando você tem um grupo econômico, é muito difícil não ter nada de confusão patrimonial, mas muito difícil, tá? Então, se apertar um pouco, confessa. Se você der uma vasculhada ali, por exemplo, né, falei anteriormente, em processos judiciais, tá? Isso é uma base muito rica, gente, e que qualquer advogado pode acessar, tá? Dentro da Leme tem uma ferramenta de busca ali de processos judiciais. Então, jogou o CPF do Guilherme lá, vai buscar nível Brasil todos os processos que o Guilherme está ou no polo passivo ou no polo ativo e até como terceiro, tá? O advogado, com acesso aos sistemas, né, de processo eletrônico, pode avaliar esses processos um a um, né, se for possível. Muitas investigações nossas aqui não é possível, porque às vezes vem 1000 processos, aí não tem braço que avalie isso, né? Mas entrando nos processos, você pode coletar documentos, tá? E aí voltando, né, para IDPJ, documentos que você pode coletar, por exemplo, que podem ser fundamentais para o IDPJ. Comprovante de pagamento. Empresa A pagou custas de empresa B repetidas vezes ali, em 10 processos diferentes, por exemplo. Opa, então a gente já está vendo que a empresa A está confundindo o patrimônio com a empresa B. Vamos ver quem são os sócios da empresa B. E aí a gente volta para o cruzamento de bases, né? Então a informação que eu peguei lá em processo judiciário, eu vou ter que validar, por exemplo, na busca ali de pessoas jurídicas, né, dentro da base da Receita Federal, entre outras. Então, olha a relevância disso, né?
Bases que eu gosto muito também, e que daí para essas execuções maiores são relevantes, são as bases que trazem bens imóveis, né? E uma que eu acho que é um grande diferencial ali do dossiê, uma não, porque acabam sendo várias, né, são as de PTU. Né? Então, poxa, a gente está muito acostumado a procurar bens imóveis no registro de imóveis. Só que todo mundo não, né, mas a maioria das pessoas sabe que registro de imóveis é uma das etapas, né, do processo de transferência dos bens imóveis, né. Todo advogado deveria saber, pelo menos, que imóveis ali a partir de 30 salários mínimos, eles precisam, né, ser transferidos por escritura pública, que é lavrada num tabelionato de notas. E essa escritura pública ela precisa ser registrada no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Tá? Então a gente tem aqui dois registros diferentes. Tá? E uma estratégia de blindagem patrimonial utilizada é às vezes não concluir o registro. Faz a escritura e não registra no registro de imóveis. Deixa ele penduradinho, vai registrar no momento que for oportuno. Tá? Só que às vezes nesse meio de tempo, o cara pode não ter registrado na matrícula do imóvel, mas ele já foi na prefeitura, já atualizou quem é o contribuinte. Tá? Então você pega esse indício lá na prefeitura. Você às vezes nem vai chegar, nem vai precisar do tabelionato de notas, embora seja uma busca muito relevante, mas ali pelo IPTU você já tem um indício de que de repente esse cara tem um imóvel, né, um registro de imóveis ali, que às vezes se você fizer a busca não vai aparecer porque na matrícula ainda não está no CPF dele. Né? E aí volta ali as possibilidades dentro dos módulos da lei. Né? Você pode fazer uma busca por endereço. Então, é importante a gente trazer também, Guilherme, quando você colocou de uma forma bem interessante, existem algumas características em termos de malha cartorária no Brasil. Né? Então, registro de imóveis, obrigatoriamente, ele vai respeitar uma característica de região geográfica. Determinado cartório vai atender uma região delimitada. Quando a gente fala em tabelionato de notas, ele não precisa respeitar essa região. Então, eu posso lavrar uma escritura de um imóvel meu daqui de Curitiba, um processo de compra e venda, mas fazer um cartório de Maringá, por exemplo. Então, o que é importante? Dentro da nossa ferramenta ali, nós temos no mapa, o que a gente chama de mapa de calor, que ele vai fazer uma série de cruzamento de dados e no próprio scanner ele vai cruzar todas as bases e vai te dar um mapa aproximado ali da atuação desse devedor. Então, o analista ali, o advogado, que ele é mais diligente, ele vai ir nesses cartórios e vai fazer uma consulta para ver se tem algum documento registrado. Né? O que é importante também que a gente traz aqui, pessoal? A informação, o dado, a informação é uma etapa do processo. Ela não vai substituir todo aquele senso crítico, habilidade, né? Todo o aspecto analítico ali de quem vai tomar a decisão. Né? Então é importante que, além de todo esse cruzamento de dados, todas essas informações, o credor ele tenha ele seja diligente, né, para poder validar todas essas informações, porque você sempre vai achar uma ponta solta e nessa ponta você tem que ir atrás, você tem que esgotar, né, toda a possível profundidade que você possa ter no caso. Esse ponto que você trouxe é muito interessante mesmo, porque quando você entende ali essa característica do tabelionato, essa característica do registro de imóveis, você passa a dar importância para uma investigação a nível Brasil. Porque você entende que por mais que o imóvel provavelmente está em Curitiba, de repente o documento que transferiu ele não está lá. Né? Ele pode estar lá no Acre. Pode ter ido lá fazer isso. A gente já viu acontecer esse tipo de coisa, tá, gente? A gente tem diversos casos onde a escritura de compra e venda que a gente identificou foi lavrada em uma comarca que não tinha nada a ver. Nem comarca, estado. Sim, então isso é comum, isso faz parte dessa estratégia de blindagem patrimonial para deixar mais difícil ainda. Né? Então olha só, você pode conseguir essa informação no tabelionato, você pode conseguir essa informação ali via IPTU, né? E ainda naquele ponto do IPTU que eu falo sempre também é observar nos processos judiciais tem execução fiscal de IPTU, que nem todo município você consegue fazer uma pesquisa ali de IPTU, né, sem você logar no sistema e ser imóveis ali que são o seu CPF ou CNPJ, né? Então, entender essas bases, como é que funciona, para daí fazer o cruzamento é muito importante, né?
Tem uma ferramenta que já faz muitos dos cruzamentos que são fundamentais para a investigação, né, que é o scanner. O cliente pode fazer por conta também a partir do dossiê, mas é o que a gente sempre fala, né? Dependendo da escala que tem ali a tua carteira de cobrança, né? Beira o impossível que você consiga fazer um trabalho artesanal em todas, né? Então, quando você está lidando ali, por exemplo, com carteira middle, ela vai ser provavelmente maior ali que uma carteira corporate em termos de volume, certo? De volume de quantidade de processos, né? De quantidade de dívidas, não de valor total da dívida. E aqui você não vai conseguir colocar o mesmo esforço que no corporate, certo? Então, quando você tem uma ferramenta que já faz 90% do trabalho de análise, te deixando ali com os 10%, que é basicamente tomar uma decisão, fazer um refinamento, né? Você tem um ganho de escala ali na análise na tua carteira, né, de cobrança. Então, quando eu falo de metodologia, eu não gosto de falar só nessa ideia de eu, Guilherme, estou analisando uma execução. É importante saber fazer isso, sim. Só que o grande gargalo hoje das execuções judiciais está na carteira, está no volume, está em conseguir tratar com o máximo de profundidade possível a maior quantidade de casos possíveis, né? A gente tem muito cliente que tem casos ali mais pontuais, né? E muitas das vezes acabam se valendo da nossa consultoria mesmo, né? Então a Leme mesmo faz a consultoria ali, né? Eu atuei muito tempo nessa consultoria da Leme também, que é literalmente fazer todo esse processo investigativo para o cliente, né? Então a Leme tem todas as oportunidades ali para o cliente, né? Para o cliente fazer por conta, para o cliente já ter um pouco mastigado dentro do sistema, ou para o cliente, né, delegar para que um time da Leme faça essa apuração, né? Então, além de todas as ferramentas, né, a gente dispõe também ali de consultores para isso, né, de pessoas que vão auxiliar isso. E não só ali que vão fazer a investigação, né, tem até o time ali de CS que também ajuda ali a mexer na plataforma, né, porque tem tanta coisa na plataforma, gente, que é difícil, tá? Por mais que ela seja ali muito intuitiva e tudo mais, né, a gente sabe das dificuldades ali do advogado do credor e a gente entende que precisa auxiliar esse processo de educação, né, do mercado, né, de ensinar de fato, né, não ensinar a tese jurídica do IDPJ, né, isso os grandes bancas sabem, os grandes advogados sabem. O problema é municiar essa tese, né, chegar nos elementos para construir essa tese, chegar nos documentos, né, que vão acompanhar ali um pedido de desconsideração, por exemplo, né? Eu falo muito da desconsideração porque é um dos principais institutos. Então não adianta você conhecer ela na teoria, você conhecer todas as jurisprudências, né? Saber que não precisa suspender a execução, só atos constitutivos em relação ao devedor originário, saber que a jurisprudência diz que é endereço em comum para formar grupo econômico, além de grupo econômico familiar, por exemplo, que é SA em comum, enfim, né? Não é só entender isso. Saber como chegar nisso. Por isso que a gente chama de investigação extrajudicial, por isso que a gente bate muito nessa tecla da necessidade, entender o extrajudicial. Nada disso é visto nas universidades, tá? Pelo menos eu nunca vi alguém falar que teve ali uma matéria ensinando o extrajudicial, ensinando como é que funciona cartório, como é que funciona a tabelionato de notas, como que você pode coletar uma informação para levar no seu processo. A gente trabalha muito código, doutrina, jurisprudência. E beleza, a gente tem toda essa teoria. E aí na hora da prática? Né? Na hora da prática vai ter que aprender ali no estágio, vai ter que aprender ali quando for um advogado júnior. E pensando nisso, né? Aí pessoal, já nos encaminhando para o final, a gente tem um projeto aí que já tem mais de um ano, né? Mas que ele está ganhando um pouco mais de corpo agora, que é justamente nessa área de educação. Né? Então a Leme já há muito tempo produz ali conteúdos educacionais, né? Seja aqui no canal do YouTube, seja nas redes sociais, mas hoje tem uma parceira ali que é 100% uma empresa de educação, que é a LexVerse, né? Que eu estou aqui representando hoje. Então ali na LexVerse nós já temos diversos cursos, tá? Cursos de investigação patrimonial, cursos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, que eu tanto falei aqui, né? Temos curso, o nosso Operação Patrimônio Oculto, que é para investigar bens imóveis, né? A gente tem nosso manual é um dos produtos de mais sucesso, né? Então é um manual de investigação patrimonial, onde a gente consolidou todo o nosso conhecimento ali ao longo de vários anos atuando nessa área. Dentro de manual ele tem mais ou menos umas 150 páginas, mas ele é bem objetivo, foi o mais objetivo possível, com lista de todas as bases, como analisar essas bases, né? Por óbvio, a gente recomenda você utilizar ferramentas tecnológicas para extrair, mas em certo nível ainda é preciso uma análise ali com um certo nível de sensibilidade, né? Então,
O analista, o advogado, ele tem que entender da investigação patrimonial, ele tem que entender da blindagem patrimonial, como desblindar, né? E quais são as teses mais utilizadas ali no IDPJ, numa ação pauliana, né? Enfim, aqueles instrumentos processuais clássicos ali dessa parte da execução judicial. E nessa área de educação, né, além desses cursos que nós já lançamos, nós estamos para lançar um curso um pouquinho diferenciado. O nome desse curso é Execuções Milionárias, tá? Porque o foco dele é justamente essas execuções mais complexas, que elas precisam de um trabalho, né, minimamente artesanal, mas sempre socorrido ali de ferramentas tecnológicas, porque, né, igual eu comentei, analisar 100 pessoas jurídicas é quase humanamente impossível, a menos que você tenha muito prazo, e o que a gente menos tem dentro da execução é prazo, a gente está correndo contra o tempo, na verdade, né? Então nós estamos formatando esse curso para conseguir agregar o máximo possível aos clientes da Lex, aos clientes da Leme, né, um conteúdo rico ali da execução judicial, desde o começo ali, de como você coletar os dados, tá? Aonde você vai achar esses dados, como você vai coletar eles, como você vai cruzar eles, como você vai organizar eles com visual law. Você não vai convencer o juiz com uma petição de 30 páginas, só texto corrido. Você precisa se valer desses recursos, eles são muito importantes e tem uma técnica para fazer isso, tá? A gente chegou no racional aqui. A gente não faz da forma que é simplesmente mais bonita, a gente faz da forma que é mais didática, né? Os clientes da Leme que já pediram investigação patrimonial já tiveram acesso aos relatórios, entendem muito bem como é que é organizado aqui dentro ali os organogramas dos grupos econômicos, etc. Né? Então, dentro desse curso, né, tudo isso vai ser ensinado, só que ele tem alguns bônus, tá, pessoal? Todos os cursos que eu mencionei anteriormente ali, IDPJ, busca de bens imóveis, até uma introdução à investigação patrimonial, eles estarão juntos, tá? O curso Execução Milionária são 3 aulas, vai ser no dia 1, 2 e 3 de abril, tá? Vão ser aulas ao vivo, mas quem adquirir o curso vai poder depois visitar as gravações, tá? Esse conteúdo, então, foi construído por mim, com o auxílio aqui do Valdo, do nosso time ali também, da Lex, que tem expertise na área, né? Então não é a primeira vez que eu estou dando um curso, eu estou dando curso já faz muito tempo, tá? A gente já fez curso em parceria com grandes instituições, a gente já deu uma versão, né, eu não vou dizer menor, mas uma versão beta, vamos dizer assim, em alguns clientes, né? Uma versão beta 2 em alguns outros clientes, né? Em grandes bancos principalmente, né? A gente não pode ficar citando nomes aqui, mas as maiores instituições financeiras, várias delas já tiveram ali a nossa presença ministrando esse curso, né? Era muito na ideia de ensinar a usar a plataforma da Leme, mas trazendo esse conteúdo jurídico que é necessário, né? As teses, etc. Então, você vai ter esse benefício de acessar os cursos atuais da Lex, vai ter o benefício desse curso, tá? Alguns materiais complementares também, o nosso manual, o modelo de DPJ, tá? Eu programei ali um modelo de DPJ bem bacana, com alguns exemplos de jurisprudência, com alguns exemplos de blindagens patrimoniais que você combate via DPJ, tá? Esse modelo ele já está disponível no meu Instagram, tá? @GuilhermeCortezADV. Ele também está disponível na LexVerse, certo? Então você já pode acessar. Só que a gente tem mais alguns benefícios, tá? Não são só esses benefícios da área educacional. Vou passar a bola aqui para o Valdo, que ele vai trazer alguns benefícios também para quem é cliente Leme e para quem ainda não é cliente Leme, mas adquirir esse nosso curso da LexVerse. Bom, pessoal, quem adquiriu o nosso curso aqui da LexVerse, quem já é cliente Leme vai ter um desconto expressivo no valor, e quem não é cliente Leme vai ter um bônus de utilização da plataforma durante 2 meses. Né? Depois a gente vai detalhar um pouco mais isso para vocês, né? Passar o material com valores ali, aí o Guilherme já vai poder tratar isso direto com vocês. Pessoal, todo mundo que se inscreveu na live vai receber, né, certinho ali essa parte de valores e desses benefícios, tá? O benefício para cliente Leme é bem alto ali o desconto, tá? É mais de 30%. E quem não é cliente Leme vai ter um bom benefício também, porque assim, acesso à plataforma Sonar, né, vai pagar só o que consumir, mas não paga mensalidade, certo, Walter? Exatamente. E aí, ó, o pulo do gato aqui é, mapa de relacionamentos não tem consumo, é livre. Não tem custo. E é o ilimitado. Grande pilar. É a base, é a essência do processo. Então a ideia aqui é que você aprenda a fazer a investigação e tenha pelo menos a ferramenta principal,
que é o mapa de relacionamentos, tá? O restante dos módulos você pode consumir ali também, aí sim mediante a pagamento, mas o principal é você entender como fazer a investigação e essa ferramenta inicial aí que é o mapa de relacionamento. A partir disso, aí sim você vai lidar com o seu orçamento de uma forma muito mais inteligente ali. Vai saber melhor onde disparar buscas, aonde investir de fato com alguma pesquisa mais aprofundada, tá? Então, toda essa parte de benefícios vai ser revisada ali, vai vir de volta para vocês, tá? Não precisa anotar, gente. Vai chegar no e-mail de quem está inscrito. A gente vai fazer o lançamento oficial na sequência ali também para os demais. A gente vai dar prioridade aí para o pessoal inscrito, né? Então, o pessoal inscrito na live vai receber na sequência com esses benefícios da Lex, com esses benefícios da Leme, tá? Adquiram o quanto antes, pessoal, porque os cursos que já estão gravados já estarão disponíveis, tá? Dia 1, 2 e 3 vai ser a live, mas antes disso vocês já podem fazer ali o curso de DPJ, já podem fazer o curso de busca de bens, enfim, já vai ter um esquenta ali para que no dia 1, 2 e 3 vocês acessem esse conteúdo mais robusto aí e depois vai estar disponível a gravação para vocês também. Então, pessoal, a gente vai estar disponível aí para responder dúvidas nas nossas redes sociais, tá? Tem o Instagram da Alex, tem o Instagram da Leme, tá? E o meu também, né, já passei aqui para vocês. Podem mandar dúvidas ali pra gente no Instagram que a gente responde, tá? E pessoal, né, volto a reforçar aqui esse convite, tá? Esse curso a gente vai abrir as vendas só aí para esse momento, tá? Pro dia 1, 2 e 3. A gente não vai ter ele nesse semestre novamente. Provavelmente não vai ter no próximo, tá? A ideia é montar uma turma mais enxuta ali e dar esses benefícios, né, para essa turma mais enxuta ali, dos demais cursos já gravados disponíveis. E esse benefício para quem não é cliente Leme ainda, poder virar cliente Leme, né, Walter? Bacana. Então, pessoal, fica aí o meu agradecimento pela presença de vocês. Espero poder ter agregado aí um pouco de conhecimento a vocês, né, trazendo um pouco da nossa expertise aí de alguns anos, né? Volto de novo, a nossa oferta aqui desse curso, tempo limitado, tá? Vão receber no e-mail ali, qualquer dúvida podem retornar pra gente. Valdo, quer dar uma última palavrinha aí pro pessoal? Acho que seria só, né, Guilherme, passar a importância do treinamento como um todo, né? Porque além de você ter ferramenta, você tem que ter um conhecimento técnico. Sim. Aí a gente está tentando juntar as duas empresas aí para proporcionar isso para toda a nossa carteira de clientes e para quem também não é cliente, né? Então fica o convite para todos para conhecerem um pouco mais da Lex, conhecer quem não é cliente Leme, conhecer a Leme, entender um pouquinho de como a gente opera, como a gente trabalha, e o nosso foco principal é sempre voltado a agregar valor para o cliente, né? A gente é um braço da operação, né? No final do dia nós somos um braço da operação do cliente. Agradeço aí, pessoal, pelo tempo de vocês e a gente fica à disposição. Valeu, pessoal. A gente vai ter mais umas divulgações de lives aí ao longo dos próximos dias, tá? Mais alguns conteúdos gratuitos. E reforçando o convite aí, aproveitem as ofertas especiais aí para o nosso curso Execuções Milionárias. Até a próxima, pessoal.